Então, boa noite a todos. Vamos começar efetivamente. Então, puxem as dúvidas de vocês aí. A gente tinha ficado de falar algumas questõezinhas de dúvidas de Excel, né? Isso, ó. Então vamos lá. Aquelas provas recentes, é isso, Renata? Essas aí dizem respeito às provas recentes? Então, abram aí o caderno de provas recentes de vocês, pessoal. O nome do arquivo é questõesdeinformática.pdf. Questõesdeinformática.pdf. Na questão 174, vamos dar uma olhada qual foi a dúvida aí. Boa questão. No Windows, um arquivo excluído nem sempre irá para a lixeira. Essa questão, não é isso, Renata? Questão interessante, olha só. Eu vou colocar aqui também a prova, tá? Para vocês darem uma olhada. E aí a gente vai julgando as questões. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui para a gente organizar. Então, aquele momento tira dúvidas, né? Na parte 1 da nossa aula. Primeiro ponto, então, é uma questão do CESP, UNB, Ministério Público Estadual, questão 174, questão bem interessante. Ele diz assim, ó: no Windows, um arquivo excluído nem sempre irá para a lixeira. Aviso que quem está fazendo para a Câmara, que é o caso da Renata, né, ainda não estudamos o Windows. De qualquer jeito, eu já estou adiantando um pouquinho, né, já permiti inclusive que quem quisesse pudesse assistir já as aulas de Windows. Então eu já vou explicar essa, tá? Mas eu confesso que a gente ainda não viu a teoria para quem é da Câmara. No Windows, um arquivo excluído nem sempre irá para a lixeira. A questão é verdadeira, por quê? Vamos dar uma olhada? Ó, por quê? Primeiramente, é possível excluir sem passar pela lixeira. É claro que você vai pensar que o examinador não está falando disso, né? Porque o normal é que quando a gente exclui, vai para a lixeira. Então, acredito que o examinador não estaria pensando nisso, mas de qualquer jeito, lembrem que com o Shift é possível fazer exclusão direta, tá? Exclusão direta, sem passar pela lixeira. Segundamente, é possível configurar o computador para não usar lixeira. Também não acredito que o examinador estava falando disso. Botão direito, propriedades. Botão direito, mais propriedades da lixeira. Mais propriedades da lixeira, é possível fazer essa configuração. Mas vamos agora para que eu acho que o examinador estava falando, né? Terceiramente, arquivos de discos removíveis de unidades de rede. Discos removíveis aqui, por exemplo, o pendrive, tá, pessoal? Povo de meu Deus, cadê o ar-condicionado natural desse planeta? Porque está muito quente hoje, nossa senhora. Arquivos de discos removíveis, pendrive, também arquivos de unidades de rede, também programas desinstalados, também os arquivos temporários, também limpeza de disco, também, deixa eu ver o que mais daria pra gente colocar aqui. Acho que tá bom, né? Limpeza de disco. Não vão para a lixeira. Não vão para a lixeira. Então, se eu pegar um arquivo do pendrive e der um del normal, ele não vai para a lixeira. Então, é verdadeiro dizer que no Windows, um arquivo excluído nem sempre irá para a lixeira. Ok? Dúvida? Boinha a questão, né? Uma questão interessante. Já ouviram a expressão boinha? Boinha a questão. Então vamos lá, questão 217. Também é uma questão bem interessante.
as teclas no final são essas aqui, ó. Ctrl, Shift e a tecla do mais, tá? Vou deixar o do mais. Renata, eu consideraria que não, mas é o Word, é a aula de hoje mesmo, não tem problema não, a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Essa questão 217 bem interessante. Ele diz o seguinte, ó, considere que num texto digitado na forma RXXX, a parte XX deve ser transformada em subscrito, ficando o texto na forma RXX. Ah, no PDF já saiu mal, ó. No PDF, esse segundo RXX, o XX era para ficar subscrito. Era para ele ficar menorzinho e abaixo da linha da base. Eu vou mostrar isso no Word para vocês, porque aqui vai ficar difícil de eu mostrar no PDF. Dá uma olhada aqui na minha tela para eu mostrar essa questão para vocês, hein? Ó, eu estou com a janela do Word aqui, né, que a gente começou o estudo do Word na aula passada. Então ele está dizendo o seguinte, ó, considere que um texto na forma RXX, tenha sido digitado assim, RXX, e que eu quero colocar o RXX, o XX, na forma de subscrito. Vejam que hoje a gente tem um botãozinho aqui, ó, subscrito, subscrito. Esse botão de subscrito, ele é usado para a gente colocar as letras pequenas e abaixo da linha da base. Vou colocar aqui, ó, pequenas e abaixo da linha da base. Então reparem que, vou até aumentar o zoom aqui para a gente ver melhor. Reparem que ficou bem diferente, né? Ó, o XX ficou pequenininho e abaixo da linha da base. Como é que eu consigo medir essa história de abaixo da linha da base? Tenta imaginar uma linha abaixo da letra R. Então a linha ficaria abaixo da letra R. A linha ficaria abaixo da letra R. E o XX ficaria abaixo da linha da base. O XX ficaria para baixo. Então, para a gente fazer isso, qual é a tecla de atalho? Olha, quando a gente para o mouse aqui no subscrito, o Windows diz para a gente que a tecla de atalho é o Ctrl mais o igual. Ó, tecla de atalho, vou anotar aqui. Tecla de atalho, então, seria o Ctrl mais a tecla igual. Só que a tecla igual, ela equivale ao Shift mais a letra mais, né? Então, a tecla de atalho também poderia ser, vamos colocar aqui, ó, ou a tecla de atalho poderia ser Ctrl mais Shift, não, desculpa, Ctrl mais Shift mais nada, é o Ctrl mais igual mesmo, eu estou confundindo já com o sobrescrito. O sobrescrito, que seria diferente na nossa questão, vamos colocar um sobrescrito aqui para a gente ver a diferença, ó. O sobrescrito seria assim, ó, o XX acima da linha da base. Olha o sobrescrito agora para você ver a diferença. Ó. Sobrescrito seria assim. Então, para o subscrito, vou colocar aqui. E para o sobrescrito, a tecla de atalho seria assim, ó. Seria Ctrl mais ou Ctrl mais Shift mais igual. Que eu até particularmente acho que o Word ele faz errado quando ele mostra essas teclas de atalho. Diminuindo um pouquinho aqui o zoom para melhorar para vocês. Olha só, na do sobrescrito, o Word ele diz assim, olha o do sobrescrito como é que tá, ó. Olha a tecla que ele está dizendo, Ctrl mais Shift mais, quando na verdade deveria ser Ctrl mais Shift mais o igual. Porque a tecla é o igual. Se eu fizer o Shift mais o igual, é que já sai o mais. Então eu colocaria como correto Ctrl mais ou Ctrl Shift mais igual. Ok? O mais, claro que aqui ele está somando, né? Ctrl e igual, Ctrl e mais. Então, teria que fazer dessa forma. Então, infelizmente, a questão 217, ela ficou um pouco prejudicada na nossa lista, tá? Vê se vocês entenderam, eu estou com o chat ligado aí. Entenderam esse negócio de subscrito e sobrescrito? Dá um ok aí no chat, por favor. Juliano, ok.
Silvio ok, Raquel ok, beleza. Então seria dessa forma, né? Então eu vou tirar aqui a captura e vamos voltar aqui para o nosso texto aqui. Ops, beleza. Então, continuando, aqui no nosso texto a gente tem o seguinte, que se ele quer ficar subscrito, a tecla de atalho que ele coloca está diferente. A tecla de atalho deveria ser, vamos colocar aqui, ó. A tecla de atalho seria Ctrl mais Shift que Ctrl mais Shift? Ctrl mais igual, perdão, sem o Shift, né? Ctrl mais igual é que seria o subscrito, ok? Subscrito, Ctrl mais igual. Sobrescrito, Ctrl Shift igual, tá? Ctrl Shift igual. Ou Ctrl Shift mais, como ele colocou aí na questão. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida mais aí? Alguém tinha colocado uma outra dúvida? 44, né? Deixa eu ir lá na 44. Ele fala, é da Câmara. Nossa, se eu disser que eu não dou conta dessa questão, vocês acreditam? De verdade, eu não sei o porquê o gabarito dessa questão, gente. Porque eu acho que o CESP errou, de verdade. Eu até fiquei de conversar com algum colega meu da área de informática para ver se eles podem me dar alguma luz aqui, porque eu particularmente não consigo ver nessa questão o que estaria errado. Eu vou até mostrar para vocês, tá? Pessoal, a Luciane está dizendo que está falhando muito aí. Como é que está o de vocês? Está falhando? Como é que está? Ok, normal, ok. Tá normal. Então, provavelmente é lá na conexão da Luciane. Então, olha só. Questão 44, que caiu no concurso da Câmara, tá? Concurso agora de 2012, hein? Olha só essa questão. O usuário que deseja copiar um gráfico gerado no Excel para um documento em edição Word poderá usar a área de transferência em conjunto com o recurso escolar especial. Vamos ver essa primeira parte? Vamos bem devagarinho. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar para vocês com a captura da tela, tá? Então nós vamos começar pelo Excel. Espera aí, deixa eu abrir uma janela nova aqui do Excel. Vai aparecer aí na tela de vocês uma figura aí do Excel. Então, olha só, nessa figura a gente vai simular uma planilha rapidinha, tá? Despesa, água, luz, telefone, e aqui JAN, e a gente puxa a alça de preenchimento aqui para completar os meses, fevereiro e março. E aqui a gente vai colocar valores aleatórios, tá? Vamos colocar valores pequenos aqui, ó. 2, 5, 4, 6, 7, 9, 1, 8, 3. Então, olha só, pessoal, com base nessa planilha, vou colocar umas bordazinhas aqui, com base nessa planilha eu vou mandar criar um gráfico, tá? Eu vou mandar criar um gráfico. Qualquer coisa, abra um chat aí e reclama, tá? Se eu estiver indo muito rápido, muito devagar, se tá bom, se não entendeu, porque essa questão aí realmente não vai rolar. Então presta atenção em toda a explicação, porque eu vou explicar a minha visão da coisa e não vou me importar com o gabarito, hein? Eu sei que isso é um pouco chato, você vai ficar chateado, mas infelizmente presta bastante atenção. Então eu vou pegar a planilha aqui e vou criar um gráfico, ó, inserir gráfico, e aí eu vou escolher o tipo de gráfico que eu quero. No meu caso eu vou fazer um gráfico de colunas simples. Então vou pegar aqui um gráfico de colunas em 2 dimensões. E pronto, tcharanã, o gráfico já apareceu aí pra gente. Beleza, inclusive eu dei para vocês uma apostila inteira só sobre como criar gráficos. Agora presta atenção, eu vou pegar o gráfico e vou copiar. Aqui eu já vejo uma pequena falha na questão. Vamos reler a questão? Ele diz assim, ó. A questão inclusive está aqui na tela, eu já mostro aqui para vocês também. Ó, a questão está marcada aqui, ó.
O usuário que deseja copiar um gráfico gerado no Excel para um documento em edição no Word poderá usar a área de transferência em conjunto com o recurso colar especial. Usar a área de transferência junto com o recurso colar especial. Eu entendo, vou tirar aqui, eu entendo que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar o gráfico, vai copiar aqui, Ctrl C, copiar o gráfico, e lá no Word, vamos pegar aqui o documento do Word, ó. Aqui está o documento do Word, aqui no Word, eu vou até usar esse mesmo documento aqui que a gente já trabalhou um pouquinho com ele. Vou deixar pequenininho aqui para a gente ver de longe mesmo. Vou mandar colar, só que não o colar normal, eu vou lá no colar especial. Colar especial. Aí ele diz assim, ó, caso o usuário selecione a opção imagem, está escrito assim na nossa questão, ó, vou trazer a questão de novo, hein? Ó, caso o usuário selecione a opção imagem desse recurso, que recurso? O colar especial. O gráfico será copiado para o texto sem possibilidade de edição. Então eu vou tirar aqui a nossa questão e vamos voltar para o Word. Então aqui no Word eu vou escolher a opção imagem. Vejam que tem várias opções de imagem. Eu vou escolher aqui, por exemplo, imagem JPEG. Ele não disse qual imagem que ele quer. Então eu vou pressupor que qualquer uma serviria. Eu vou colocar aqui imagem JPEG, que é a mais comum. Aí ele diz assim, ó, insere o conteúdo da área de transferência como uma imagem. Então a gente está vendo que o que está sendo colocado aqui é exatamente da mesma forma que a questão está cobrando, hein? Então eu copiei o gráfico lá no Excel, estou usando o recurso de área de transferência. No Word eu vou colar especial e vou colar como imagem. Até aí alguma dúvida para alguém antes da gente finalizar? Verifica aí se querem tirar alguma dúvida nessa questão, porque essa questão realmente vai ser ruim. Não sei, Vânia, aí é difícil da gente interpretar, mas isso aí é outra parte. Até aí, alguma dúvida? Acho que até aí está tranquilo, né? É isso que o examinador estava querendo, é bem interessante a questão. Então, eu vou dar OK. O que vai acontecer? Vai acontecer que o gráfico foi colado dentro do documento, mas reparem que ele foi colado como imagem. O que acontece nesse caso? Se eu clicar, eu seleciono o gráfico inteiro. E aí, eu não consigo editar o gráfico. Eu não consigo editar o gráfico. Não tem como eu editar o gráfico. Não tem como. Só que ele não fala que eu vou editar o gráfico. Ele fala assim, ó, será copiado para o texto sem possibilidade de edição. Sem possibilidade de edição, eu, André, entendo que é sem possibilidade de editar o gráfico. Porque se eu colar como gráfico normal, eu vou poder modificar, que eu vou mostrar isso para vocês. Só que eu poderia argumentar nessa questão que eu posso editar, olha aqui, ó, editar como imagem, que está escrito formatar. Aqui em formatar eu posso editar a posição, eu posso editar o alinhamento com o texto, eu posso editar girar, eu posso editar alinhar, eu posso cortar, eu posso mudar os estilos da imagem, eu posso ajustar funções da imagem. Só que de verdade, gente, eu, André, não entenderia que era isso que o examinador estava dizendo. Eu, André, entenderia que quando ele fala que não é possível editar, é porque eu não posso fazer a edição do gráfico, com os recursos de gráfico. Ok? Só que a questão veio com um gabarito falso e já olhei no gabarito definitivo, realmente está como falso. Eu, André, gabaritaria essa questão como verdadeira. Apesar de, eu entendo que é possível editar a imagem. Não sei se é isso que o examinador estava entendendo. Por exemplo, vou aplicar aqui um efeito artístico no meu gráfico. Ó. Meu gráfico está daquele jeito, eu vou colocá-lo assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. Quem mandou você beber à noite, tá vendo? Você foi beber antes de vir para a aula. Vou colocar o meu gráfico aqui meio diferente, preto e branco. Então eu posso fazer algumas mudanças como imagem, mas o meu gráfico virou uma imagem. Olha a diferença, se eu colar normal, eu vou só colar normal, agora eu tenho um gráfico.
Agora veja que eu tenho aqui ferramentas de gráfico. Aqui em ferramentas de gráfico eu posso mudar o design do gráfico, o layout do gráfico, formatar o gráfico. E aqui em formatar o gráfico eu posso inclusive mudar informações. Ó, veja que aqui está série luz. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso, por exemplo, editar os dados do gráfico. Então, se eu colar normal, eu posso editar o gráfico. Se eu colar como imagem, eu não posso editar as informações do gráfico. Então, eu, André, gabaritaria a questão como verdadeira, embora a nossa questão 44, ela foi dada como errada, inclusive no gabarito definitivo. Eu, sinceramente, não sei. Vou até fazer uma pesquisa rápida aqui no Google, para ver se alguém tem algum comentário dessa questão. Vou voltar aqui para o texto nosso. Voltando aqui para o texto. Então, ó, a questão foi dada como errada, tá? O gabarito é como errado. Muito embora eu, André, eu daria a questão como correta. Foi ontem meu aniversário, Daniela. Espera aí só um pouquinho que eu estou dando uma olhada nessa questão. Ela é a questão número... Tá, espera aí que a gente vai achar essa questão. Olha só, pessoal. Ó, parabéns aí para Daniela C, então, foi anteontem o seu, né? Olha só, os comentários que eu vi aqui no site de concursos é a mesma coisa que eu comentei com vocês, ou seja, o examinador deve ter entendido que é possível editar como imagem. Vou colocar aqui, ó. É possível editar como imagem. O que eu poderia editar? Tamanho, cores, girar, efeitos. Eu particularmente acho errada essa afirmativa, tá? Mas vamos lá. Qual mais questão que eu posso tirar a dúvida de vocês, desde que eu consiga? Questão 34 da lista de Excel. Por favor, lista de Excel então em mãos. Eu acho que tem uma questão que está sem a figura, deve ser essa, né? Ah, não, essa aí tá, entendo, beleza. É uma questão mais antiga. Essa questão 34, ela diz respeito a, se não me engano, exibir a barra de ferramentas web. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque esse botão não existe mais não, tá? Ignora esse botão aí, pode ignorar com prazer. Porque essa questão aí é do Word 97, eu acho que eu não vou ter isso aqui. Mas eu vou tentar, espera aí um pouquinho.
Enquanto eu abro aqui para ver essa questão da colega, alguém mais quer tirar alguma outra dúvida de Excel ou das provas antigas? Pode sim. Ó, Renata 224. Então vou lá na 224. 224 é das provas do CESP, né? Vai sempre dizendo a lista. Então vamos lá, questão 224 das provas do CESP. As provas mais recentes. Nossa, acho que o Excel mais velho que eu vou ter aqui... Acho que o mais velho que eu vou ter aqui é o Excel 2000. Acho que eu não vou ter mais nem essa questão aí do Excel 2002. Essa questão do Excel 97. Eu não tenho mais não. Eu vou pedir para você ignorar esse botãozinho aí, tá? Deixa eu fazer a 224 aqui então, da nossa questão, né? Não tenho mais 97. Eu sei que eu tenho uma apostila de 97, mas eu não vou mexer com esse botão não, porque ele realmente não existe mais. 224, presta atenção, a questão é boa, ó. A denominada engenharia social, vou colar aqui a questão para vocês e a prova. Caiu no concurso do ano passado, questão 224. A denominada engenharia social é uma técnica utilizada para se obter informações a partir de uma relação de confiança. Gabarito da nossa questão, verdadeiro. Na engenharia social, olha só, um atacante cria uma história, um enredo para ludibriar. Então, o que é ludibriar? Enganar uma vítima e a golpe. Não há necessidade de se usar recursos tecnológicos para se fazer a engenharia social. A engenharia social ela pode ser feita independente de recursos tecnológicos. Exemplo, caiu numa prova esse exemplo, hein? Uma pessoa liga para o usuário se passando pelo gerente do banco e fornece alguns dados para comprovar que é o gerente. Só que os dados são o quê? Falsos, né? Matrícula, nome, telefone, agência. Só que esses dados ele obtém em qualquer lugar. E aí, se o usuário cair nesse golpe e fornecer, por exemplo, a senha dele, fornecer acesso à conta dele, a gente diz que o usuário foi vítima de engenharia social. Então, engenharia social eu resumiria como 171. 171 é o do Código Penal, que é o estelionato, né? A fraude, ó, o caô. Engenharia social é isso. Beleza? Legal, né? Então vamos lá para a questão 95 e 96. 95 e 96. 95 é de Windows, né? Caiu no concurso do bombeiro do ano passado aqui em Brasília. Então vamos lá, questão 95. Ele diz assim, ó. No Windows Explorer do Windows XP, ao se arrastar uma subpasta existente na desktop para uma unidade de disco removível, tal subpasta será automaticamente removida da desktop e gravada nessa unidade de disco removível. Errado, pessoal. Errado a questão 95, por quê? Porque quando a gente arrasta uma unidade, uma informação, deixa eu anotar aqui para vocês. Errado, por quê? Ao se arrastar de uma unidade, desktop está no disco C2 pontos. Para outra unidade,
que seria o disco removível, o Windows fará automaticamente uma cópia. Então, ao mover de uma unidade para outra, o Windows automaticamente faz uma cópia. Então, portanto, não será removida do local original. Ok? Vai ser mantido no local original. E a 96? A 96 tem uma figura. Então, essa aqui eu vou preferir, eu vou copiar aqui para vocês. Mas eu vou preferir que vocês vejam. Não dá pra gente copiar porque tem botãozinho. Então, vamos ver aqui o compartilhamento da tela aqui com vocês, ó, a captura da tela. Então vou mostrar essa questão aqui para vocês. Então ele diz assim, ó, com relação à figura que apresenta uma janela do Word 2007, a figura na verdade não está acima, está abaixo, né? E considerando, peraí um pouquinho, deixa eu aumentar aqui um pouco. E considerando os conceitos de edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Microsoft Office e BR Office, julgue os itens que se seguem. Então tem aqui uma figura do Word, Word 2007 ou 2010? Fala aí no chat para eu ver se vocês já estão espertos. Que Word é esse aí da nossa figura? 2007 ou 2010? Na questão ele diz que é 2007, né? Como é que eu provo que isso aqui é do 2007? Como é que vocês têm certeza que é do 2007? Diz aí. O 2007 ele tem o botão Office, né, gente? Ó, o botão Office que a gente estudou na aula passada. O botão Office, marquei ele aqui, destaquei. Ele é típico do 2007. Se fosse o 2010, ia ter arquivo e página inicial. No 2007 tem o botão Office e tem a guia início. Guia início também foi destacada aí para vocês verem como é que é. Então é diferente. Não está aparecendo na sua tela, Vânia? Abra a questão aí no seu computador, é a questão 95 da lista de provas recentes do SESP. O arquivo chama-se questões de informática.pdf. E aí você vai acompanhando com o que eu vou falando aqui. Beleza, então olha só. 96, ele fala sobre esses dois botõezinhos aqui, ó. Vou destacá-los aqui, tá? Esses dois botõezinhos que eu marquei aqui com o mouse agora são os botões de aumentar fonte e diminuir fonte. Interessante que esses botões eles vão ter no 2010 igualzinho, eles vão ter no Excel, eles vão ter no PowerPoint, em todos os programas eles vão ficar iguaizinhos, tá? Então, esperteza aí nesses botões. Ele diz assim, ó, eu vou descer aqui pra gente ver a questão, tá? Ó a questão aí, ó. Selecionando-se o título do texto, que é capacitação de militares, e pressionando-se as ferramentas aumentar fonte e diminuir fonte, respectivamente, cada letra do título será alterado para a letra maiúscula e o tamanho da fonte será reduzido. Nananina não. Para mudar para maiúscula e minúscula é aquele botão que está do lado deles. Do lado esquerdo deles tem lá um azão com um azinho. Aquele lá é que faz maiúsculas e minúsculas, tá? O azão, azinho lá é que faz maiúsculas e minúsculas. Então falsa questão 96. Beleza, vou voltar aqui para o nosso texto. Então vamos continuando aqui com os principais comandos. A gente estava vendo os principais comandos do pacote Office, e desses principais comandos a gente viu até a letra G, que era o comando preparar. Então a gente estava no item principais comandos do Word, e desses principais comandos a gente viu o novo, o abrir, o salvar como, o imprimir
e o preparar. Foram os comandos que foram dados ainda na aula passada. Então, continuando a partir da nossa aula de hoje, a gente vai ver também aqui o comando de ortografia e gramática. Comando H, ortografia e gramática. O ortografia e gramática, primeiro a gente vai ver a forma como ele é utilizado. Ele permite corrigir as eventuais discordâncias que o Word apresenta quanto ao seu dicionário e suas, faltou aqui um A, e suas regras gramaticais. É possível, por meio da ortografia e gramática, ignorar os erros, ou seja, é possível que o Word não veja mais aquele erro, aquela palavra. Também é possível, deixa eu colocar aqui também para facilitar, também é possível adicionar palavras ao dicionário e alterar os erros que o Word detectar. As discordâncias de ortografia, elas são apresentadas em vermelho, um sublinhado ondulado vermelho, representando a ortografia. E o verde seria a representação de um erro de gramática, de uma possível falha gramatical no documento. Então é assim que o Word representa. No Office 2003, pessoal, vou colocando aqui as possibilidades, né? No Office 2003, a gente teria no menu Ferramentas essa opção. No Office 2007 e 2010, isso é importante, hein? A gente vai ter lá na guia revisão, tá? No Office 2007 e 2010, a gente vai encontrar esse botão na guia revisão. Tudo bem? A tecla de atalho é a mesma, F7. Inclusive a tecla de atalho é a mesma lá nos pacotes do BR Office, lá nos programas do pacote BR Office. Tecla de atalho é a mesma também lá no BR Office. Continuando, uma questão importante, vamos colocar aqui, ó, observação. Observação. É possível configurar o Office, no nosso caso aqui o Word, né, o programa, para não verificar ortografia ou gramática, tá? Tem questão disso em prova. É possível configurar o computador para não verificar ortografia e gramática. Se for no Office 2003, no 2003, a gente iria em ferramentas, opções, depois ortografia e gramática. Se for no Office 2007 ou 2010, no 2007 primeiro, né? No 2007 seria o menu Office, depois opções, e lá a gente também vai ter a parte de ortografia e gramática. Ortografia e gramática. E no 2010, a gente iria na guia arquivo, e lá depois a gente tem opções, e se lá não me engano, acho que também é ortografia e gramática, mas deixa eu só conferir aqui se ele mudou o nome no 2010. Às vezes bate umas duvidazinhas dessas. Lá ele vai chamar de revisão de texto. Não é opções não. Arquivo, opções e depois revisão de texto. Lá é possível a gente configurar várias informações. Eu vou mostrar para vocês a tela aqui do 2010, para vocês darem uma olhada nas informações. Por favor, acompanhem comigo. Apareceu aí a tela para vocês, né? Nessa tela aí a gente pode ver que é possível ignorar palavras em maiúsculas, primeira opção aqui. É possível também ignorar palavras que contêm números, é possível ignorar endereços de arquivos de internet, é possível sinalizar palavras repetidas, sugerir com base no dicionário principal, posso também personalizar dicionários,
O modo de verificação, ó, já está em pós-reforma, né? A gente tem pré-reforma e tem ambas. Posso também trabalhar com espanhol, conjugação verbal informal. Posso verificar ortografia ou não, usar a verificação ortográfica contextual, verificar erros de gramática ao digitar, verificar a gramática e a ortografia, também mostrar estatísticas de legibilidade, que não está habilitado. Posso configurar o estilo de redação, o estilo é técnico, tem uma questão dessa na prova dos Correios de 2011, muito difícil, onde ele pergunta se é possível mudar aqui de técnico para formal, coloquial, personalizado, e qual vai ser a mudança que vai acontecer aqui dentro de configurações. Achei absurdo essa cobrança, só que eles cobraram para revisor de texto. Para revisor de texto. Mas mesmo assim vocês vejam que é um absurdo essa questão, né? E aqui embaixo tem como verificar o documento e abrir exceções nesse documento que eu estou trabalhando. Além de ocultar erros de ortografia e ocultar erros de gramática. Então todas essas opções aí a gente tem condições de trabalhar aqui com ortografia e gramática. Vou fechar, voltar aqui para o nosso texto normal. Então beleza, trabalhei com 2010 com vocês, importante essas alterações, né? O que mais que é importante aqui, pessoal? Vamos trabalhar também com as ferramentas voltadas aí para a questão da área de transferência, né? Que a gente até fez já a questão disso hoje. Quais são as funções relacionadas à área de transferência? Nós teríamos o recortar, cuja tecla de atalho é o Ctrl mais X, né? Recortar, Ctrl X. Ops, peraí que eu colei aqui errado. Então, recortar, Ctrl X. O recortar, cuidado, ele tem a função de mover. Por que a função de mover? Porque no Word, quando a gente manda recortar, o Word ele remove a seleção do local atual. O Word retira a seleção atual para a área de transferência. Por que você está falando no Word, André? Porque no Excel, quando eu recorto células, elas não saem do lugar na hora. No Excel, as células só vão sair quando eu colar depois. No Word, não. Quando a gente recorta um texto, o texto já é removido do local atual. O texto é retirado do local atual. Então, cuidado com essa questão, tá? No 2003 seria no menu editar. No 2007 seria na guia início, e depois grupo, área de transferência. Grupo, área de transferência. E o 2010 vai mudar pouca coisa. No 2010 vai ser guia, página inicial, e o grupo é o mesmo, grupo, área de transferência. É lá que a gente vai encontrar o comando recortar. O comando recortar muito importante, hein? Cai na prova, fiquem espertos com ele. Vou colocar aqui uma observação. Ó. Observação. Eita, que tá difícil hoje aqui minha área de transferência. Realmente tá difícil. Olha só, observação, no Excel e no Windows, ao invés da barra aqui, deixa eu colocar, e no Windows, ao se recortar o item, vírgula, este não é removido na hora, ele só sai do local atual após a colagem. Então no Word ele sai na hora, no Excel, no Windows não, tá bom? Cuidado. Então vamos para o próximo comando. O próximo comando aqui vai ser o copiar. Copiar, a tecla de atalho é Ctrl C. Ctrl C. O copiar
ele cria uma cópia da seleção atual na área de transferência. A área de transferência, pessoal, vamos colocar aqui uma observação. Observação. Área de transferência. Área de transferência é um local de armazenamento temporário dos recortes feitos por meio dos comandos recortar ou copiar. Recortar ou copiar. A área de transferência, ela normalmente não é visível. Mas é possível em alguns programas ter acesso à área de transferência, conforme nós vamos ver no Word e no Excel. Outra observação aqui, ó. Observação 2. Por padrão, a área de transferência armazena apenas o último recorte, o último pedaço, o último trecho, ok? Porém, no pacote Office é possível ter até 24 objetos na área de transferência. A gente vai ver como é que funciona isso já já. Deixa eu só antes colocar aqui mais outra questão para a gente ver isso da área de transferência. Então, observação 3. Observação 3. Ao se pressionar o Ctrl C duas vezes consecutivas, Ctrl C, ou pelo menu editar, aqui menu editar, nós estamos no Office 2003, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 2003, ou pelo menu editar, comando área de transferência do Office, é possível coletar até 24 objetos de uma só vez na área de transferência. Ele abre um painel à direita com opções para colagem. Colar tudo na ordem que foi copiado e limpar tudo. No Office 2007, 2010, o comando área de transferência é iniciado a partir do botão de inicialização de caixa de diálogo do grupo área de transferência. Tá? E outra diferença. O painel será aberto do lado esquerdo no Office 2010 e 2007. Eu vou mostrar isso aqui no 2007, 2010 para vocês terem uma visão melhor do que a gente está falando. Presta todo mundo atenção aí na tela que eu vou puxar para vocês. Vou pausar o vídeo aqui porque não precisa do vídeo. Então olha só, nós estamos aqui dentro do Word 2010. Está aqui o Word 2010. E aqui eu vou escrever assim, ó, teste. Vamos escrever aqui texto. Vamos escrever aqui teto. Vamos escrever aqui televisão. Pronto. Aí eu pego aqui a palavra texto, e venho aqui no copiar. Vamos primeiro recortar, né? O recortar, ele vai tirar o elemento do local atual. Ele vai tirar o elemento do local atual. Então eu vou recortar e o texto vai sumir. O texto foi para a área de transferência. Então quando eu quiser eu mando colar. Vou colar o texto lá embaixo. Colar lá embaixo. Ó, mandei colar, ele aparece lá embaixo. Olha a diferença agora para o teste. Eu vou selecionar o teste aqui e vou copiar. Quando eu mando copiar, aqui o nosso teste e aqui embaixo mando colar, a gente vai ver que vai duplicar o teste. E o que aconteceu com o texto que estava na área de transferência? Saiu, porque a área de transferência, por padrão, só armazena um objeto. Agora, se eu utilizar esse botãozinho aqui, ó, deixa eu chegar a janela um pouquinho mais aqui para o lado, para vocês verem melhor.
Esse botãozinho aqui, vejam o que ele fala, ó. Mostrar o painel da área de transferência do Office. Esse botãozinho é o inicializador de caixa de diálogo, onde eu estou com o mouse na frente. Ele é o inicializador de caixa de diálogo. Então, se eu clicar aqui, vai abrir o painel da área de transferência. Agora está lá o teste. Olha agora como é que vai ser diferente. Eu vou pegar a palavra televisão e vou copiar. Ele foi para a área de transferência. Olha lá, o televisão foi para a área de transferência. Aí eu vou pegar a palavra teto e vou recortar. Recortar, foi para a área de transferência. Aí eu vou pegar aqui a palavra texto e vou copiar. Foi para a área de transferência. Eu posso ter até 24, ó, 4 de 24 na área de transferência. Então, se eu quiser clicar aqui embaixo e colar tudo de uma vez, ele habilita a colagem de todos os elementos de uma única vez. Beleza, dúvidas, problemas, ajuda, estresse, desistência, arrependimento. Tranquilinho, né? Eu vou passar para o colar. Opa, aqui ficou J e K. K é aqui embaixo. Então vamos aqui para o comando colar. O comando colar, que é bem importante, cai na prova. Ele vai permitir, pessoal, que você insira uma cópia da área de transferência, uma cópia do conteúdo, ou seja, o último conteúdo adicionado à área de transferência no local atual do cursor. Detalhe, o colar ele substitui qualquer seleção que estiver atual. Então, se eu estou com um texto selecionado e mando colar, ele apaga a seleção, tá? Ele apaga a seleção, cuidado com isso. Deixa eu colocar aqui também a mesma coisa. Deixa eu melhorar aqui um negócio. Recortar. E aqui também recortar. Olha só. O comando copiar aqui em cima, ele é igual, tá? O copiar no 2003 está no menu editar e depois copiar. No 2007 é lá na área de transferência e depois copiar. E no 2010 também, na área de transferência e depois copiar. Beleza, agora ficou arrumadinho. A mesma lógica é o colar. Vou colar aqui a mesma coisa, tá? O colar, eu vou no menu editar, se for 2003, editar colar. Aqui em vez de copiar, a gente vai colocar o colar. Ou vou lá na área de transferência, no Office 2007 e no 2010. A área de transferência está na primeira guia, que chama-se início ou página inicial. E sobre o colar, é importante a gente falar algumas coisinhas aqui, ó. Primeiro, nunca caiu em prova, mas no dia que cair vai ser um estrago, ó. No Excel é possível colar um item por meio da tecla Enter. Então vai lá no Excel, copia alguma coisa, na hora que você clicar em outras células, se você der Enter, ele cola. Tá? O Excel ele cola com Enter. Ok? Isso é importante. Outro comando importante, pessoal, outra questão importante, é o comando de colar especial. O colar especial, ele permite fazer várias opções de colagem, entre as quais a opção colar sem formatação, que é muito útil quando se copia textos da internet. Outra opção importante é a possibilidade de colar vínculo, que cria uma ligação entre o item no seu local original e o objeto colado no Word. Por exemplo, copiar uma planilha do Excel e colar vinculada no Word. Toda vez que a planilha for alterada no Excel, também será alterada no Word. A gente fez uma questão agorinha aí sobre o colar especial, que foi aquela questão do colar o gráfico como imagem, tá? Então dá para colar como imagem. Quando eu colo como imagem,
o objeto vira uma imagem, que aquela questão falava, não é possível editar. Eu particularmente colocaria certo. Mas o examinador deve ter entendido, é possível editar a imagem. Tudo bem, beleza, vou ignorar esse problema. Mas eu acho que o examinador errou. Dúvidas? Dúvidas até aí? Então vamos falar mais um comando importante aqui. O comando agora é o comando do pincel. O botão pincel, que ele tem essas teclas de atalho aí, ó. Ctrl Shift C copia a formatação e o Ctrl Shift V cola a formatação. O botão pincel, ele permite copiar a formatação, que seria o estilo ou as características de um texto ou objeto para outro texto ou objeto. Ok? No Office 2007, 2010, ele se chama pincel de formatação. Tá? Vou colocar aqui no 2007/2010, chama-se de pincel de formatação. Pincel de formatação. Esse botão pincel cai muito, hein? Por meio dele, então, é possível copiar as características de um texto ou objeto para outro texto ou objeto. É assim que funciona a função do pincel. Tranquilo? Acho que esse não tem muito problema, né? Onde é que nós vamos encontrá-lo? Cuidado que no Office 2003, o pincel ele não existe nos menus, tá? No Office 2003 não tem no menu. Então, vou colocar aqui só o 2007 2010, que é lá no grupo área de transferência. Lá a gente vai ter com esse nome pincel de formatação. Deixa eu consertar aqui. Beleza, cuidado que esse aí cai em prova, tá, pessoal? É importante. Então vamos lá, deixa eu colocar mais um comando aqui. O comando de desfazer. O comando de desfazer tem tecla de atalho Ctrl Z. Ctrl Z, ele cancela a última ação feita. Pode ser a última digitação no texto. No Word não há limite do número de ações para serem desfeitas, desde que eu esteja na mesma seção de uso. O que é a mesma seção de uso? Eu não tenha fechado e aberto novamente. Se eu fechar e abrir novamente, aí já era, não vai ter como desfazer. Tá? No Excel 2003 são somente 16 ações que podem ser desfeitas. No Excel 2007 e 2010 são 99 ações. 99 ações. Vamos lá, onde é que eu acho esse comando do desfazer? Então, deixa eu copiar aqui para facilitar a minha digitação. Ó, no 2003, você vai encontrar no menu editar, lá vai ter o comando desfazer. Menu editar, desfazer, um comando para cancelar a última ação. No 2007 e 2010, no 2007 e 2010, a gente vai encontrar o comando desfazer lá na barra de acesso rápido. Barra de acesso rápido. Eu não sei se a gente já comentou dessa barra. Deixa eu dar uma olhada aqui na aula passada, que sinceramente eu não lembro se a gente já comentou da barra de acesso rápido. Porque eu acho que a gente falou das opções da janela, mas eu acho que eu pulei. Ah não, tem aqui sim. A gente falou, foi o primeiro elemento que a gente falou. E aí ficou faltando só da gente detalhar. Então a gente já falou dessa barra de acesso rápido. Que lá tem 3 comandos, o salvar, o desfazer e o refazer. Então a gente já viu 2 deles. Vamos para o último aqui, que é o refazer. O refazer,
o refazer, a gente vai ter que ter cuidado, porque o refazer ele teve algumas teclas de atalho alteradas de versões anteriores, né? O refazer, eu vou colocar aqui como tecla de atalho o Ctrl R. Ctrl R. Deixa eu ver se foi o refazer que teve teclas de atalho alteradas. Sinceramente, nem me lembro com certeza se foi o refazer que a gente teve teclas de atalho alterada. Mas acho que não foi não, acho que eu estou confundindo. O refazer, pessoal, ele refaz a última ação desfeita. Então, olha só, tem que ter sido desfeita uma ação por meio do comando desfazer. Tá? Só dá para refazer se eu tiver desfeito uma ação. Não, eu vou falar da diferença do repetir. Aguenta só um pouquinho, Yaramara. Tem um pouquinho de diferença que eu vou mostrar para vocês já já. O refazer teve sim tecla de atalho modificada. Eu vou colocar aqui já já. Eu coloco assim que o refazer ele é como se fosse um desfazer do desfazer. Eu sei que isso aqui é meio estranho de falar, mas a ideia é: desfiz, me arrependi, posso refazer. Então é como se eu desfizesse o que foi desfeito, né? Refazer é fazer novamente aquela ação. Vou colocar aqui um exemplo para a gente ver. Exemplo: o usuário executou o comando X, ao se clicar em desfazer o comando X é cancelado, desfeito. Porém, por meio do refazer é possível voltar o comando X, ok? Observação aqui interessante. Observação interessante. No Word 2007, a tecla de atalho era Ctrl Y, ok? Não sei se isso pode cair em prova, mas cuidado com essas mudanças de teclas de atalho, tá? Essa é um pouquinho chata, né? E agora vamos ver o repetir. O repetir eu vou colocar aqui como letra O. Cuidado que a coisa é diferente. O repetir, ele vai ter a mesma tecla de atalho, ele vai estar no mesmo local em que é encontrado o refazer, porém tem função distinta. Lembra que eu disse para vocês que só é possível refazer se eu tiver desfeito? Então, quando eu não tiver desfeito, muitas vezes vai estar habilitada a opção repetir. A opção repetir vai ser um pouquinho diferente. Como é que é a opção repetir? Vamos ver aqui. Ó, o repetir, ele faz novamente uma ação feita, utilizando do mesmo exemplo anterior. Então eu fiz uma ação X. Se eu usar o repetir, ele vai fazer de novo a ação X. Eu vou mostrar isso para vocês na tela. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, para vocês darem uma olhada. Vamos ver aqui na tela? Por favor, acompanhe o Titi aqui, ó. Vou colocar a captura da tela. Prestem atenção aí no exemplo que eu vou usar com vocês. Deixa eu pausar o vídeo aqui para melhorar nossa transmissão. Transmissão ao vivo. Tá no intervalo já, né? Quase horário do intervalo. Deixa eu mostrar isso aqui pra gente fazer o intervalo. A imagem tá meio devagar. Apareceu aí pra vocês, ó. Presta atenção no que eu vou fazer. Presta atenção. Eu vou escrever aqui, ó. Texto novo. Texto novo. Beleza. Vamos olhar aqui na barra de acesso rápido, aqui em cima, ó. Aqui tem o desfazer a digitação, e olha o que tem aqui, o repetir a digitação. Então, quando eu colocar repetir a digitação, olha o que vai acontecer, apareceu outro texto novo. E se eu repetir de novo, outro texto novo. E se eu repetir de novo, outro texto novo. O repetir, ele faz de novo a ação.
Agora vamos ver o seguinte, presta atenção agora, hein? Eu vou clicar aqui em texto e vou colocar negrito. Negrito. Claro que se eu for lá numa palavra teste, por exemplo, e mandar repetir, ele vai repetir o negrito. Ok? Repetir o negrito. Vou clicar repetir o negrito. Então o repetir faz de novo. Beleza. Agora olha a diferença, hein? Eu vou apagar a palavra teste que está em negrito. Vamos apagar essa palavra teste em negrito. Apaguei. Apaguei a palavra teste. Ai, me arrependi. Eu não queria ter apagado. Então agora eu vou desfazer. Presta atenção na setinha do lado quando eu clicar no desfazer. Cliquei no desfazer. Olha o que vai acontecer. A setinha do lado muda para refazer. Refazer. Refazer é fazer de novo. Eu me arrependi de ter me arrependido. Ô pessoa indecisa. Se arrependeu e se arrependeu de ter se arrependido. Então eu clico aqui no refazer e ele apaga novamente. Desfazer, cancela o apagado. Refazer, apaga novamente. Não tem como errar isso aí na prova, né? Embora o examinador não saiba disso. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Alguma dúvida aí antes da gente fazer o nosso intervalo, então? Então vamos fazer um pequeno intervalo. Descansar um pouquinho, esticar as pernas. Beber uma água. Então já a gente volta. Vamos voltar, pessoal? Vamos acordar, para de assistir novela aí, as mulheres. O povo fica assistindo aula em casa, fica assistindo novela. Fui ali na sala e tava lá a polícia lá assistindo novela. Cadinho, mais não sei quem, mais a suburbana e não sei o quê. Então vamos lá, para de assistir novela aí, vamos continuar. Até porque ninguém sabe se esse concurso da Câmara vai ser suspenso mesmo ou não, né? Então beleza, pessoal, vamos ver agora os outros botõezinhos que nós temos aí. Eu também acho que não vai rolar muito essa suspensão não. Então, vamos agilizar o nosso conteúdo. Então a gente viu a parte da área de transferência, a parte da barra de acesso rápido. Deixa eu ver o que mais que vale a pena a gente colocar aqui. Vou transcrever algumas coisinhas aqui que já tem na nossa apostila, mas que eu acho que vale a pena a gente trabalhar com esse conteúdo. Espera aí um pouquinho. Eu vou trazer aqui para vocês. Peraí, paciência um pouquinho, até eu achar o que eu quero, eu vou passando aqui, que é a gente falar das informações quando a gente está trabalhando dentro do Word, né? Uma das informações importantes diz respeito à questão de seleção de textos. E também a questão dos modos de exibição. Aqui tem uma coisa importante. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a barra de status. Deixa eu ver se é número 3 aqui ainda baseado na aula passada. A gente tinha visto 1. Depois a gente viu os principais comandos do Word. Eu vou colocar como 3 mesmo. Vamos colocar aqui 3, barra de status. A barra de status no Word, ela apresenta uma quantidade muito grande de informações. A barra de status ela fica localizada na parte inferior da tela. E ela vai fornecer estatísticas sobre o ponto de inserção, né, o status de algumas funções importantes. Um clique duplo nas primeiras informações da barra, ele faz com que o Word abra uma caixa de diálogo chamada Ir Para.
que também pode ser aberta pela faixa de opções, lá na guia início ou no 2010, né? No 2010, eu sempre vou relembrando esses nomes, chama-se guia página inicial e grupo edição. E junto ao botão localizar, há também a opção de ir para. Algumas informações que essa barra de status oferece. Vamos ver as principais informações. Primeiramente, a barra de status, ela oferece para a gente o número da página atual, o número da página formatada. Que página que a gente está nesse momento. Ó, o número da página formatada, ele vai mostrar o local onde está o ponto de inserção. Pode-se dizer que essa é a posição do cursor em relação à numeração da página. Por isso o nome da página, né, o nome de página formatada. Cuidado, que se a numeração inserida pelo usuário for diferente da numeração real, ele vai exibir a numeração da página e não a numeração real. Como assim? Imagina que meu documento tem 5 páginas, mas eu mando numerar a partir da página 4. Então o que vai acontecer? O 1 vai ser o 4, o 2 vai ser o 5, o 3 vai ser o 6, a 4 vai ser a 7, a página 5 vai ser a 8. O que vai acontecer? Lá na barra de status ele vai mostrar a página que eu formatei. Não é o valor real da página, é o número da página que foi formatado por mim. Então esse recurso na barra de status vai mostrar sempre o número real. O que mais que a gente tem ali? A gente vai ter o recurso de contar palavras na barra de status. Vou colocar aqui como 3.2. O recurso de contar palavras. O recurso de contar palavras, ele vai mostrar quantas palavras tem no meu documento até agora. O pessoal que trabalha com tradução de texto ou que trabalha com escrever artigos, muitas vezes precisa saber o número de palavras, né? Sabendo o número de palavras, a gente vai conseguir então ter uma precisão maior. Então, contar palavras. Outro recurso que a gente tem na barra de status. O recurso de verificação ortográfica e gramatical. Okay? O recurso de ortografia e gramática. Posso repetir sim. Eu vou mostrar aqui na tela porque isso é um pouquinho complicado, né? Então presta atenção um pouquinho aqui na tela. Olha só. Nesse documento aqui do Word, ele mostra na barra de status, deixa eu mostrar a barra de status aqui para vocês. Ele mostra aqui na barra de status escrito página 1 de 1. Dá uma olhada lá no cantinho inferior esquerdo, página 1 de 1. Esse é o número da página atual. Beleza. Se eu der um clique, ele vai abrir essa função aqui, ó, de ir para, né? Localizar, substituir para. Beleza. Agora, se eu for lá no inserir, presta atenção então aqui, ó. Inserir número de página, só que eu quero formatar o número de página. Então, inserir número de página, formatar o número de página. E eu vou colocar aqui, ó, iniciar em 3. Iniciar em 3, vou dar OK. Beleza, agora eu vou inserir esse número da página no início. Então, repara que ele iniciou o número 3. Então dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu vejo o número 3, que é o número da página, e lá embaixo eu vejo o número da página real. O número da página real, número 2. Só que aqui no meu documento ele está mostrando página 4. Então a numeração que a gente vê
na barra de status nem sempre corresponde à numeração que a gente formatou. Tá? A página formatada vai ser exibida lá no cabeçalho, no rodapé, com o número que eu defini, só que aqui embaixo na barra de status eu vou ver a página real. Deixa eu até ver se eu coloquei isso certo, que agora me bateu uma dúvida, que eu acho que eu coloquei isso errado, foi? Mostrando não teve dúvida, né? Mas deixa eu ver aqui no texto. Mostra o local onde está o ponto de inserção, pode dizer que essa é a posição do cursor em relação à numeração da página. Por isso, o nome de página formatada. Não, então desculpa, tá ao contrário mesmo. Aqui é o número real da página. Deixa eu corrigir aqui, perdão. Foi boa a dúvida aí para a gente fazer a correção. Portanto, se a numeração inserida pelo usuário for diferente da numeração real, aqui será exibida a numeração real. A numeração real. E não a formatada. Estava ao contrário, né? E não a formatada. Perdão, então, corrigindo aí o nosso texto, fica dessa forma. Beleza? Com certeza, vendo, vocês não tiveram dúvida, né? Mas do jeito que eu tinha escrito aqui, realmente estava diferente. Então, o número real da página. Beleza. Verificação ortográfica e gramatical. Lá naquela mesma barra de status, a gente vai perceber um caderninho. O caderninho ele vai mostrar um X quando tiver um erro e um Vzinho quando tiver tudo ok. Então, ó, normalmente é apresentado uma caneta animada quando a gente está escrevendo. Ele mostra lá como se fosse um lapisinho escrevendo sobre o ícone que representa um livro à medida que se insere texto no editor. Se nenhuma discordância com o dicionário interno for encontrada, uma marca de verificação será apresentada, como um Vzinho. Se um possível erro for encontrado, será apresentado um X. Para verificar a ortografia e gramática do documento, pode-se aplicar um clique. Na verdade, aqui não é um clique duplo, é um clique simples. Um clique simples. O clique duplo era no Office 2003, tá? O clique duplo era no Office 2003. Inclusive aqui também fica um clique simples. No Office 2003 que era um clique duplo. Beleza, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de importante na barra de status que possa atrapalhar a vida de vocês. Na barra de status, o Word também vai mostrar pra gente, como importante, os 5 modos de exibição. Os 5 modos de visualização ou modos de exibição. Vou colocar aqui como 3.4, modos de visualização. No 2007, a ordem é um pouquinho diferente do 2010, tá? No 2007, como é que é a ordem dos modos de visualização? Seria o layout de impressão, depois... Ah não, tá igual no 2010, desculpa. Olha eu vacilando de novo. É porque ficou diferente do 2003, mas acho que o 2003 aqui já não é tão importante. Layout de impressão, depois leitura, aí aqui tem uma diferença. No 2010, ele chama layout em tela inteira. Layout em tela inteira. Depois nós temos o layout da web. Depois nós temos o botão estrutura de tópicos. Estrutura de tópicos. E depois nós temos o modo normal. Esses modos de exibição também podem ser encontrados na guia exibição, ok? Guia exibição, tanto no Office 2007 quanto no 2010. Então vamos falar um pouquinho deles. Primeiramente, o modo layout de impressão. Vou colocar aqui como letra A. Layout de impressão é o modo mais utilizado, tá, pessoal? Ele vai mostrar a página da mesma maneira como a página será impressa. Eles chamam em inglês usa-se essa sigla aqui, ó. What you see is what you get. O que você vê na tela
é o que você vai ter na impressão. O que você vai ver na tela aqui é aquilo que vai sair na impressão. Então você pode visualizar os recursos que são os recursos que vão sair igual na impressão. Esse é o modo padrão no Office, tá? É o padrão no Office. Tanto do 2003, quanto do 2007, quanto do 2010, é o modo padrão. Um outro modo que a gente tem é o layout em tela inteira. Vamos chamar aqui de letra B, que também era chamado de leitura. Nesse modo de visualização, conforme foi destacado como uma das novidades do Word, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui a gente já viu, né? O Word exibe o texto na forma a privilegiar a leitura, muitas vezes aumentando a fonte e mostrando as páginas uma ao lado da outra. Então, no layout de tela inteira, você vai ver como é que o Word vai mostrar o documento para facilitar a visualização na tela, tá? O modo leitura ou layout em tela inteira. É bem interessante, inclusive, para você ler apostilas online, tá? O terceiro modo é o layout da web. Layout da web, ele facilita o trabalho com documentos que serão usados online, ou seja, que serão publicados como páginas da web. A vantagem é que o Word vai exibir o documento da mesma maneira que o modo layout de impressão, só que com as seguintes exceções. Ele não exibe réguas e exibe o plano de fundo. O plano de fundo é próprio para páginas da web. Então vamos lembrar uma coisa aqui importante, ó, observação. O Word pode ser usado para criar e editar páginas da web, já que trabalha com a linguagem HTML e também XML, que são linguagens próprias de internet. Um outro modo de exibição é a estrutura de tópicos. Esse eu acho pouco importante, não costuma cair em prova. Estrutura de tópicos. Nesse modo de visualização, cada parágrafo é apresentado como se fosse um tópico, como se fosse um título, e os parágrafos que são decorrentes de eles vão ser exibidos como subtítulos. Então, o Word vai apresentar aí a estrutura de títulos e subtítulos. Ok? E por último, nós teremos o layout de rascunho. O layout de rascunho era o antigo normal. O antigo normal. Também hoje em dia pouco importante. Ele facilita o trabalho com digitação do texto, né? E ele não é um modo muito utilizado. Nesse modo, ele vai ter alguns defeitos, entre aspas, né? Que eu coloco aqui, ó, por exemplo, ele não exibe quebra de página, coluna ou seção. Ele exibe apenas uma linhazinha para dizer que houve essas quebras. Ele também não exibe cabeçalhos, rodapés. Então tem algumas diferenças nesses modos de visualização. Beleza, vamos trabalhar aqui com uma tabelinha. Vou colocar aqui como número 4. Principais formas de movimentação no Word. As principais formas de movimentação no Word, vamos começar aqui com 4 delas. Ó, quando eu quero ir um caractere para a esquerda, basta usar a seta para a esquerda. Vou colocar assim, ó. Quando eu quero ir um caractere para a direita, seta para a direita. Quando eu quero ir uma linha para cima, seta para cima. Uma linha para baixo, seta para baixo. Beleza. Outra forma importante de movimentação ainda, hein? Quando eu quero ir uma palavra inteira para a esquerda, eu vou usar o Ctrl mais seta. Uma palavra inteira para a direita, o Ctrl mais seta para a direita. Quando eu quiser andar um parágrafo inteiro, aí eu vou usar o Ctrl mais seta para cima e Ctrl mais seta para baixo. Isso é importante, tá? Isso é interessante. Colocando mais algumas aqui importantes.
Tabelinha fica um pouquinho grande, mas paciência. Não são coisas difíceis. Quando eu quero ir até o início da linha, basta pressionar a tecla Home. Até o final da linha, a tecla End. Quando eu quiser rolar telas por telas, eu vou usar os botões de Page Down e de Page Up. Page Down, tela para baixo, Page Up, tela para cima. Então ele vai rolando. Ó, isso aqui é muito importante. Para ir até o final do documento, Ctrl End. E até o início do documento, Ctrl Home. Ok? Isso é importante. Vamos agora falar de seleção com mouse. Seleção com mouse no Word. Nós vamos colocar aqui o seguinte. Primeira possibilidade, ó. Para você selecionar uma palavra, o procedimento adequado, deixa eu colocar esse procedimento aqui para frente, que a gente vai fazer assim. O procedimento adequado é dar um clique duplo sobre a palavra. Isso cai muito em prova, tá, gente? Um clique duplo sobre a palavra, ele seleciona aquela palavra. Ok? Isso é importante. Quando eu quiser selecionar uma linha inteira de texto, eu vou dar um clique lá na barra de seleção, que fica à esquerda, na margem esquerda lá do documento. A barra de seleção, presta atenção que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. E se quiser que eu mostre mais alguma coisa, é só pedir, tá? Aproveitando aqui a captura da tela, vamos ver aqui no Word como é que funciona isso. Eu vou colocar aqui um texto no Word. Olha como é que eu digito rápido. Viram aí como é que eu digito rápido? Olha o tamanho do texto aí que eu coloquei. Ó. Então olha aqui o seguinte, pessoal. Eu clico aqui na esquerda. Olha como é que o meu mouse fica quando ele chega à esquerda. Ó. Eu vou andando o mouse devagarinho para a esquerda. Estou andando o mouse devagarinho para a esquerda. Reparem que quando ele chegar na margem esquerda, ele vai mudar para uma setinha para cima. Essa setinha de quina, quando eu clico uma vez, ele já seleciona a linha inteira. Já aviso que se eu der 2 cliques, ele já seleciona o parágrafo inteiro. Já já eu vou anotar isso. E se eu der um Ctrl clique, alô? Ou um clique triplo, ele já vai selecionar o documento todo. Ok? Já mostrando isso para vocês. Aproveitando, já já eu coloco escrito, ó. Se eu der um clique duplo numa palavra, seleciona a palavra, aparência. Clique duplo, seleciona a palavra. Se eu der um Ctrl clique numa palavra, ele seleciona o período inteiro. O período é como se fosse uma frase dentro de um parágrafo. Então ele já seleciona ali o período inteiro. E se eu der um clique triplo numa palavra, ele já seleciona o parágrafo inteiro. Um clique triplo numa palavra, já seleciona o parágrafo inteiro. Ok? Então vamos colocar isso aqui por escrito. Então olha só, quando eu quero selecionar um parágrafo, eu vou dar um clique duplo na barra de seleção ou 3 vezes em uma palavra. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá para melhorar a nossa estrutura aqui de tabela. Beleza. E quando eu quiser selecionar todo o documento, aí tem 2 maneiras de eu fazê-lo. Selecionar todo o documento. Eu vou dar um clique triplo na barra de seleção ou um Ctrl clique na barra de seleção, tá? E por último, quando eu quiser selecionar um período inteiro de texto. Um período inteiro de texto seria selecionado por meio do Ctrl mais clique em uma palavra do período.
Então essas são formas importantes de selecionar com o mouse. E se eu quiser selecionar com o teclado, vamos colocar aqui? Vou colocar também na forma de uma tabelinha, tá? Vou colocar como número 6, selecionando com o teclado, com auxílio do teclado. Como é que eu vou fazer para selecionar com o teclado? Deixa eu ver se dá para eu transcrever a tabela inteira aqui e arrumar. Acho que dá. Ó, um caractere para a esquerda vai ser igual Shift mais seta para a esquerda. Um caractere para a direita vai ser igual Shift mais a seta para a direita. Uma linha para cima vai ser igual Shift mais seta para cima. Linha para baixo, Shift mais seta para baixo. Reparem que são as mesmas formas de movimentar, só que usando junto a tecla Shift. O Shift serve para copiar. Para selecionar, perdão. Até o início do parágrafo, Ctrl mais Shift mais seta acima. Até o início do parágrafo, até o fim do parágrafo, Ctrl, Shift, seta abaixo. Uma palavra para a direita, Ctrl mais Shift mais seta para a esquerda, ou Shift mais Ctrl. E uma palavra para a direita, mesma coisa, Shift mais o Ctrl mais seta. Até o final da linha. Até o final da linha a gente vai com Shift e End. Até o início da linha, Shift Home. Se eu quiser selecionar uma tela inteira, a tela que está visível, aquilo que eu estou vendo na tela, eu vou com Shift Page Down ou Shift Page Up. Depende se eu quero ir para cima ou para baixo. Se eu quiser selecionar até o final do documento, Shift mais Ctrl mais End. E se eu quiser selecionar até o início do documento, Shift mais Ctrl mais Home. E se eu quiser selecionar o documento todo, vamos colocar essa aqui, ó. Documento todo vai ser igual a Ctrl mais T. Isso cai na prova, hein? No Word, Ctrl T. Ctrl T é o modo de selecionar no Word. Beleza, então passando aqui para o item 7, vamos colocar aqui uma pequena teoria sobre a interface do Office 2007 e 2010. Claro que a gente está falando do Word, mas isso aí vale para o Excel, vale para o PowerPoint. Então vamos ver? Olha só, pessoal. Primeiro a gente já sabe que ele vai utilizar a faixa de opções no lugar dos antigos menus, né, da barra de menus. A faixa de opções, então, é toda aquela área com os comandos, ok? Todas as barras antigas, em tese, a gente vai encontrar na faixa de opções. Detalhe importante que eu acho que eu já tinha falado, mas vamos lá. Observação. No Office 2007, a faixa de opções, a faixa não é personalizável. Já no Office 2010, é personalizável. O que significa? No Office 2010 eu posso deixar a faixa de opções do meu jeito, com as minhas guias, com os meus grupos, com os meus botões, ok? Outra observação, observação 2. A faixa, ela é dimensionada ou dimensionável de acordo com a resolução do seu monitor. Se você estiver usando um monitor pequeno, com baixa resolução, você vai ver poucos comandos na faixa de opções. Se você estiver usando um monitor gigante, com a resolução gigante, você vai ver a faixa de opções assim bem cheia de comandos, tá? Inclusive isso atrapalha um pouco para as questões de prova. Por quê? Nas questões de prova, normalmente o CESP coloca a figura um pouco mais reduzida.
e isso dificulta um pouco a gente trabalhar com todos os comandos, né? Dentro da faixa de opções, a gente tem as guias. Então vamos colocar aqui sobre as guias. Então na interface anterior, o usuário adicionava ou retirava barras de ferramentas da área de visualização. Ou seja, o usuário personava a visualização da sua maneira. Isso era no Office 2003, né? Office 2003, vamos colocar aqui. Agora o Word tem a faixa de opções ao invés das barras e menus. A faixa de opções é composta por guias, que por sua vez mostrarão as principais ferramentas. Vamos colocar aqui, ó, nas guias padrão. As guias padrão são aquelas que já vêm de fábrica na configuração padrão, já vem de fábrica. Há também guias contextuais que aparecerão de acordo com a ferramenta que se está trabalhando, ok? Cuidado. Ó, uma dica interessante. Utilizando o botão de rolagem do mouse, quando o cursor estiver focado na faixa de opções, vai fazer rolar entre guias. Eu vou passar de uma guia para outra, rolando com o mouse para cima e para baixo. Essa rolagem que a gente faz aqui para cima e para baixo, lá na faixa de opções eu posso rolar de uma guia para outra. Outra coisa importante ainda aqui, ó. Cada guia tem o seu grupo ou os grupos. Cada guia da faixa de opções tem os comandos agrupados. São grupos, tem lá grupo, grupo, grupo. Os grupos, eles têm relação entre si. Então, se você pega a guia da página inicial ou guia início, você vai ver lá grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo, grupo estilo. Pessoal, eu recomendo que vocês memorizem aos poucos as guias, pelo menos as 3 primeiras. Tá? Quais são os nomes das 3 primeiras? No Office 2007, início, inserir e layout da página. Então eu recomendo que vocês memorizem por enquanto essas 3. Então a dica vai ser o seguinte: pega a guia início e começa memorizando os grupos. Grupo fonte, grupo parágrafo, grupo área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, edição. Então você vai primeiro memorizando os grupos. À medida que você memorizar os grupos, aí você começa a ver os botões dentro de cada grupo. Para o concurso da Câmara, vale a pena fazer isso? Sinceramente, eu acho que não. Primeiro porque o CESP não está cobrando muito botões. Tá? Não é muito frequente ficar cobrando botões hoje em dia. Segundo, é muito conteúdo para pouca questão. Eficiência, que é a palavra-chave aqui, significa não compensa querer decorar tudo. Então, assim, a melhor dica que eu dou, faça muita questão. Inclusive, eu gostei de ver aí uns 3 ou 4 alunos estão fazendo aquelas questões lá de 2011 e 2012. Gente, não é querendo fazer pressão, não. Mas se essa data não foi alterada, só faltam mais 14 dias, 15 dias basicamente, né? 2 semanas e meia. Eu vou colocar aí que você não vai estudar normalmente no sábado. Então, você tem aí cerca de, tudo bem, 19 dias, contando com hoje, né? Mas vamos colocar aí uns 15 dias. O que eu recomendo, gente, vai fazendo as provas de 2011 e 2012. Tá? Provas de 2011 e 2012. Eu sei que informática não é a prioridade, eu sei que informática é peso 1, ok? Mas o que você tem que fazer? Você vai pegar as provas para ver como é que está caindo, o que está caindo. Já fez toda? Agora é ir revisando naquelas questões que eu dei de aprofundamento, Renato. Aquelas questões de aprofundamento, aquelas centenas de questões de internet, centenas de questões do Word, centenas de questões do Windows. Aí lá você vai macetando mesmo, assim, fazendo muita. Se você encontrar mais questões por aí, à vontade, mas eu particularmente de questões recentes, eu não tenho mais do que aquelas lá. Pode ser que você encontre mais por aí, tá? Mas é bom fazer. Então, ó, Renata, de parabéns, vai tirar uma nota boa aí na prova da Câmara dos Deputados. Então vamos lá.
Outra questão interessante aqui na guia, sobre as guias, é o inicializador de caixa de diálogo. O inicializador de caixa de diálogo, ó, alguns grupos, não são todos, alguns grupos possuem um botão de expansão para outras funcionalidades no canto inferior direito do grupo. Esse botão é denominado como inicializador de caixa de diálogo. É aquele botãozinho que fica no cantinho do grupo. Então veja, por exemplo, o grupo fonte da guia início ou guia página inicial. Ou guia página inicial. Então se você der uma olhada lá, você vai ver que se você clicar naquele inicializador de caixa de diálogo, ele vai abrir todas as funções de fonte. Se você clicar no inicializador de parágrafo, ele vai abrir todas as funções de parágrafo. Ok? Então é importante isso. Outra coisinha interessante que o Word trouxe pra gente. O Word trouxe o conceito de galerias. Alguns comandos da faixa de opções estão dispostos em galerias. Galerias, elas têm a vantagem de você já ver várias opções. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Várias opções já do jeito que vai ficar. Então você não precisa aplicar, você já está vendo lá do jeito que vai ficar. Vamos ver isso aqui na tela? Eu vou mostrando tudo aqui na tela para vocês. Ó. Captura da tela, vamos ver o nosso Word 2010 aqui. Eu vou tirar aqui o grupo de área de transferência aqui da tela para facilitar a visualização. Então olha só, aqui são as guias. Página inicial, inserir, layout da página. Eu recomendo que vocês trabalhem muito com essas três, tá? Na verdade, as duas primeiras são mais importantes. Página inicial e inserir, cai muito. Layout da página, referências, correspondências, revisão, exibição. Mas essas não são as únicas guias. Por exemplo, se eu vier aqui inserir e colocar uma tabela, reparem que vai abrir aqui mais duas guias, ó, design e layout, que são ferramentas de tabela. É uma guia própria para se trabalhar com tabela, ou são duas guias próprias para tabela. Se eu colocar uma imagem, vamos colocar aqui uma imagem, ó, inserir imagem. Aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver, uma imagem que a gente pode colocar aqui pra gente. Vou colocar aqui, ó, nhoque de camarão do Spoleto. Se eu colocar a imagem aqui na tela, que não é bom, viu? Já recomendo, que eu comi esse nhoque de camarão e não é gostoso. Essa imagem abriu aqui uma nova guia, a guia formatar. A guia formatar traz pra gente ferramentas próprias para imagem, ok? Ferramentas de imagem. Então guias contextuais vão aparecer, beleza. As guias são divididas em grupos, dá uma olhada aqui essa divisão, ó. Aqui está o grupo área de transferência, isso aqui é um grupo. Aqui está o grupo fonte. Eu não sei se você consegue perceber, olha com muita atenção, mas quando eu aponto o mouse no grupo, o grupo fica com uma cor um pouquinho mais forte, é um azul bem tênue, bem fraquinho. Ó, eu estou no grupo área de transferência. Aí eu vou mudar para o grupo fonte. Se você olhar o grupo fonte, você vai ver que o grupo fonte vai ficar um pouquinho mais escuro quando eu botar o mouse no grupo fonte. Botei o mouse, ó, o grupo fonte ficou um pouquinho mais destacado. Mas eu confesso que é muito tênue, é muito pouco perceptível, tá? Essa cor que muda. Grupo fonte, veja que o grupo fonte ele tem um inicializador de caixa de diálogo. Então se eu clicar aqui eu vou ter acesso a todas as funções de fonte. Todas as funções de fonte aqui a gente tem. Ok? E por último, por exemplo, eu seleciono aqui o parágrafo. Veja que aqui tem uma galeria de estilos, ó. Aqui ele já mostra como que vai ficar. À medida que eu passo por um deles, ele já mostra como é que vai ficar. Eu não preciso nem clicar, é só parar o mouse, ó. Só parar o mouse ele já mostra como é que vai ficar. Se eu clicar, ele vai aplicar essa função. Então eu clico, aí ele aplica.
Então as galerias elas já têm essa vantagem de exibição instantânea, uma exibição rápida. Voltando então para cá. É basicamente isso, pessoal. Claro que a gente não viu tudo de Word. Claro que a gente não viu tudo de Word, mas eu vou preferir que a gente trabalhe em cima das questões, tá? Que a gente trabalhe com muitas questões de concurso. Vamos pegar algumas questões de concurso, até sobre o Office inteiro, que aí a gente já tem uma ideia de como é que isso costuma cair nas provas. Então vou pegar aqui algumas questõezinhas de concurso com vocês, questões do Office. Não sei se vocês já têm questões do Word e Excel, acho que não tem, né? Vou falar do Write sim, a gente vai fazer o comparativo. Vocês já têm questões do Word, Excel, PowerPoint, já passei tudo? Sim? Word, Excel, PowerPoint ainda não, né? Tá, PowerPoint eu passo na próxima aula que a gente vai fazer também um comparativo com o PowerPoint. Então vamos lá, se vocês abrirem aí a lista de questões do Word, é uma lista que tem escrito assim, ó, CESP 2003-2009, Informática para MPU, Word, PDF. Embora está escrito 2003 a 2009, as questões também são de 2010. As de 2011 e 12 é que está lá naquela lista recente, que hoje inclusive a gente fez umas 3 questões. Eu vou colocar questões aqui sobre o Office, para vocês terem uma ideia. Vou pegar uma questão aqui, é uma questão de múltipla escolha, para a gente fazer a questão inteira aqui. Vou pegar uma questão aqui com vocês. Essa é a lista que tem 252 questões, é isso mesmo, 252 questões. Infelizmente, cuidado, hein? A maioria dessas questões são do Office 2003, assim, não dá para aproveitar todas. Eu acho que vai cair mais o 2007 e 2010, então assim, peço que vocês tenham mais atenção quanto a isso, tá? Tem muita questão do 2009, do 2010, e que, de 2009, perdão, e de 2010, e que já não seria tão adequada, apesar da questão ser relativamente recente. Então essa lista, infelizmente, é para treinar, mas aquela lista recente é melhor. Espera aí, pessoal, me dá só... Voltando cá, obrigado aí pelo tempinho, olha só. Essa questão caiu em 2010, é uma questão de múltipla escolha, ele pede para a gente assinalar a questão correta. Então eu estou arrumando aqui para a gente já julgar os itens, tá? É uma questão genérica, assim, é de Office. Aqui ficou faltando as teclas. As teclas aqui são as teclas... Peraí, Ctrl mais C. Deixa eu escrever aqui para a gente julgar direitinho. Ctrl mais C e Ctrl mais V, respectivamente. Beleza. Então vamos lá. Letra A. A opção salvar como, disponibilizada no menu das aplicações do Microsoft Office, permite que o usuário salve o documento correntemente aberto com outro nome. Nesse caso, a versão antiga do documento é apagada e só a versão nova permanece armazenada no computador. O que vocês marcariam aí nessa questão? Letra A, questão errada. Errada por quê? Porque o Word mantém os dois arquivos. O original sem as alterações, e o documento novo criado por meio do salvar como, então, e o documento novo criado por meio do salvar como tá bom, né?
O Word mantém os dois arquivos, o original sem as alterações e o documento novo criado por meio de salvar-com. Beleza, vamos para a letra B. O menu exibir, claro que não tem mais exibir, mas atualmente a gente tem guia exibição. Então ele diz assim, ó, considerando o Office, hein? Mando sim, Elga. O menu exibir permite a visualização do documento aberto correntemente, por exemplo, no formato do Word, para ser aberto no PowerPoint. Gente, essa questão é sem pé, sem cabeça, errado. Não existe comando relacionado a isso. Ok? Não há essa possibilidade, não há como se fazer isso. Então não existe um comando para isso, tá? É falsa a questão. Não tem como eu corrigir porque não existe nada relacionado a isso. Letra C. Uma das vantagens de se utilizar o Word é a elaboração de apresentação de slides que utilizem conteúdo e imagens de maneira estruturada e organizada. E aí, o que vocês marcariam nessa? Errado, né? Errado. O slide seria no PowerPoint. PowerPoint é que a gente vai fazer slides. E letra D. Ao se clicar no nome de um documento gravado com a extensão XLS a partir do meu computador, o Windows ativa o Microsoft Access para a abertura do documento em tela. O que vocês marcariam nessa? Mais uma vez, a questão está errada, gente. XLS é arquivo do Excel, ok? Lembrando que nas versões 2007 e 2010, o formato padrão é XLSX, ok? XLSX. Então a última, letra E, as opções de copiar e colar, que podem ser obtidas ao se acionar simultaneamente as teclas Ctrl+C e Ctrl+V, respectivamente, estão disponíveis no menu Editar de todos os aplicativos da suíte do Microsoft Office. Essa questão está correta. Porém, como é que é? No Office 2007/2010, seria guia início ou página inicial, né? E grupo Office, e grupo área de transferência. Então é na primeira guia e depois área de transferência. Então é assim que a gente trabalharia com esses programas. Deixa eu colocar mais um aqui. Sei que nosso tempo já está passando, mas dá para a gente fazer mais uma aqui que é bem genérica do pacote Office. Essa questão número 4 aqui, deixa eu tirar o número dela que a gente não precisa do número. Então ele diz assim, ó, letra A, separando aqui as questões. Excel é destinado à elaboração de tabelas e planilhas eletrônicas para cálculos numéricos, além de servir para a produção de textos organizados por linhas e colunas, identificados por números e letras. E aí, posso dizer que o Excel serve para isso, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? O que vocês marcariam nessa? Certo, muito bem. O Excel é usado para esse fim. Aí ele diz assim, ó, PowerPoint oferece uma gama de tarefas como elaboração e gerenciamento de bancos de dados em formato PPT. PowerPoint é para formato PPT, gente? É, mas não é banco de dados, ok? Então a questão é errada, porque não é para bancos de dados. Letra C. No Word, apesar de ter sido criado para a produção de texto, ele é útil na elaboração de planilhas eletrônicas com mais recursos do que o Excel. Óbvio que não, né? Então é errada a questão. Muito embora é importante salientar o seguinte, ó. Importante, hein? Importante salientar que o Word permite fazer tabelas e inclusive permite fazer cálculos nas tabelas.
Beleza? Letra D, front page é usado para envio e recebimento de mensagem de correio eletrônico. Errado. Front page, pessoal, que não vem no Office tradicional, é usado para edição de páginas da web. Criar páginas da web, ele é um programa próprio para isso. E por último, o Outlook é utilizado por usuários cadastrados para o envio e recebimento de páginas web. Não, o Outlook errado é usado como gerenciador da vida pessoal. Permite mandar e receber e-mails e outras ações como tarefas, calendários e outras coisas. Beleza. Então, por hoje vai ser só. Recomendo que vocês façam muitas questões, principalmente lá da lista 2011-2012. Professor, uma dúvida. O PDF no Word 2007 é só com complemento, né? No 2007 não. Perfeito, exatamente. No 2007 eu preciso instalar um complemento. Mas lembra que se eu instalar uma vez o complemento, beleza, resolvido o problema. Já no 2010 eu não preciso do complemento, ele já vem preparado para gerar PDFs, tá?